Aleluia, aleluia. Amados, nós estamos aí já a todo vapor em 2020, e há não somente uma expectativa no nosso coração, no seu coração, né, no coração de todos, mas já estamos contemplando o Senhor, nosso Deus, se manifestando, fazendo, agindo e movendo sobre todas as coisas, em todos os lugares. Nosso Deus é lindo, é maravilhoso, Ele é tremendo. O nosso Deus, você já imaginou que o nosso Deus, Ele criou todas as coisas, né? Ele formou inclusive o homem, e Ele formou tudo isso, dando liberdade, deixando o homem, para o homem ser um adorador nato do Senhor, para o homem ser um íntimo no relacionamento com Ele, né? Deus criou com esse propósito. Efésios capítulo 5, a palavra de Deus diz que Ele nos criou com o propósito de sermos adoradores dEle, para adorarmos a sua glória, né? Esse Deus maravilhoso, Ele olha para nós, hoje, vocês aqui, né, sentado, com a marca de Cristo sobre a sua vida. Então Ele olha aqui hoje, dando uma perspectiva da marca do sangue de Cristo Jesus para a sua vida. Glória a Deus! Porque, né, alguns momentos a gente até fica pensando assim: Deus, se o Senhor olhar para mim do jeito que eu sou, o Senhor sai correndo. O Senhor sai correndo porque eu sou feio demais, né? Sou muito. Mas o Senhor, Ele olha na perspectiva da marca de Cristo, e Ele fez mais. Ele deu o seu Filho, o sangue, que vai transformando o nosso caráter, transformando o nosso ser, transformando a nossa mente, e a sua palavra vai nos iluminando o caminho, edificando as nossas vidas, nos dirigindo. E aí, nós vamos, assim como o apóstolo Paulo falou, não que já tenham alcançado o quê? A perfeição. Porque caminhamos para sermos como a estatura de Cristo, a estatura perfeita. Mas esquecendo-me das coisas que para trás ficam. O quê? Às vezes eu sou meio difícil, tive situações, aconteceram frustrações, mas está no Senhor, está entregue ao Senhor. Agora eu avanço para o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus. Lindo. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Pai. Ele é poderoso, Ele é majestoso, Ele é um Senhor que está presente em todo instante, a todo momento. Ele é um Senhor que não nos abandona. Ele é um Senhor, interessante, o livro de Coríntios fala que em Deus não há confusão. Uau! Então, meu querido, que coisa tremenda. Por quê? Porque quando nós estamos vivendo, e o nosso viver começa a entrar em confusão, Ele já deixou claro: a minha presença precisa ser manifesta. Então vamos buscar a presença do Senhor, buscar a intimidade do Senhor, vamos estar na intimidade do Senhor. Por quê? Porque em Deus não há confusão. Mas quando o Senhor se levanta, o Salmo 68 diz: os inimigos são dispersos, eles se derretem como cera. Esse é o nosso Deus. Amém. Esse é o seu Deus, esse é o nosso Deus, esse é o meu Deus. Um Deus tremendo, poderoso, maravilhoso. Um Deus tão espetacular. Como é gostoso a gente cantar só para te adorar, né? Como é tão maravilhoso dizer assim: faz o que quiseres de mim, mas me transforma num vinho novo. Que maravilhoso, porque é esse Deus cheio de amor, é um Deus tão tremendo, cuidadoso, que trabalha conosco. Agora, querido, diante dessa introdução, que você já conhecia, quem é Deus, eu quero ler com você um texto de 2 Crônicas, no capítulo 7. 2 Crônicas, capítulo 7. Nós vamos ler 2 versículos somente, e nós vamos ler o versículo 15 e 16. 2 Crônicas, capítulo 7, verso 15 e 16. Diz assim: estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos
A oração que se fizer neste lugar, porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos, absolutamente todos os dias. Amém. Querido, este texto aqui, depois você pode ler melhor em sua casa, mas você vai observar que Salomão havia sido colocado como rei, Davi já havia falecido, e Salomão, também pela graça do Senhor, é que constrói uma casa para Deus, um templo. Você já leu a Bíblia, você está fazendo a leitura anual, então daqui a pouquinho você está passando por esses textos, mas Davi teve um desejo, até nós lemos nos Salmos, que Davi, ele se coloca assim: Senhor, como eu posso reclinar a minha cabeça se o Senhor não tem um lugar para ti? E Davi, então, ele desenvolve o projeto de uma casa para o Senhor, um templo para o Senhor. E ele prepara toda a questão, e eu acredito, assim, agora no momento, eu não ia falar sobre isso, né, mas, então eu não trouxe dados, mas muita riqueza esteve investida ali, muito ouro, houve muita necessidade para aquilo. Davi preparou tudo, mas quem fez foi Salomão, não foi Davi. E Deus havia falado com ele. Então, aqui, o contexto desse versículo que nós lemos, Salomão havia concluído a casa para Deus. E Deus estava fazendo uma aliança com Salomão. Deus estava fazendo uma aliança com Salomão. Então, Deus fala no versículo 15, né? Ele diz assim: estarão abertos os meus ouvidos estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Qual era o lugar? Era o templo que Salomão havia construído. Por isso, você lembra lá em João capítulo 4, nós vimos agora esses dias atrás, aquela samaritana falava assim: nossos pais falam que nós devemos adorar neste monte, que era o Monte Ebal, né? E vós, profetas judeus, dizem que nós devemos adorar em Jerusalém. Por que em Jerusalém? Porque era lá que estava construído exatamente esse templo, essa casa. Esse lugar foi feito para a presença do Senhor, e Deus fez uma aliança com Salomão, dizendo: eu vou ouvir a oração, vou estar atento à oração que se fizer nesse lugar. Olha só, aquele era um momento onde Israel estava tomando posse da terra. Muitas situações haviam acontecido, nós não vamos entrar aqui, mas o povo havia se corrompido com outros deuses, o povo estava distante do Senhor, o povo não estava ouvindo a palavra do Senhor e andando e obedecendo a palavra do Senhor. Muitos ventos sopravam, o povo estava muito assim, havia muita confusão, porque a presença do Senhor não tem confusão. Mas ali naquele momento havia muita confusão de pensamentos e pessoas se levantando e tudo mais. E aí, o Senhor, o Senhor faz uma aliança com Salomão e diz assim: a oração que se fizer nesse lugar, eu vou estar atento e vou ouvir. É como se Deus tivesse trazido uma palavra de paz para aquele momento tumultuado do povo, para o ser humano. Ele fala assim: o que for orado aqui, eu vou estar, meu ouvido vai estar aberto, meus olhos também vão estar abertos, eu vou estar atento. E aí ele continua dizendo, aí o versículo 16, como nós lemos, né? Ele diz assim: porque escolhi e santifiquei esta casa. Qual casa? Aquele templo. Aquele templo. Ele escolheu fazer essa aliança, ele escolheu se manifestar e estar ali presente naquele lugar. E ele santificou. Uma coisa muito interessante, e uma coisa que confirma isso, é quando ele diz assim: os meus ouvidos e os meus olhos estarão abertos nesse lugar. Eu separei esse lugar, eu consagrei esse lugar para a minha presença. E olha só que coisa tremenda.
Isaías capítulo 56, o versículo 7. Isaías 56, 7. A palavra de Deus diz, o Senhor falando: também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Oh, que interessante. Os profetas, então, eles também fazendo uma referência desse lugar que o Senhor escolheu, que o Senhor santificou, e que o Senhor estaria atento à oração que se fizesse naquele lugar. E aí, o próprio Senhor, ele diz: eu levarei o povo ao meu santo monte e os alegrarei. Os alegrarei. Olha que coisa interessante, um aspecto interessante. Alegria na casa de oração. Na casa de oração. Na casa de oração. E aí, esse texto de Isaías, ele continua dizendo que os holocaustos ali oferecidos, os sacrifícios ali oferecidos, serão aceitos no meu altar. Por quê? Porque naquela casa havia um altar, e ali eram oferecidos os sacrifícios. Então, ele estava dizendo que na casa de oração, na casa dele, na casa feita, que ele separou, santificou, no altar, os sacrifícios ali oferecidos seriam aceitos. E aí o Senhor termina o versículo dizendo: porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Alguém já viu alguma igreja com esse nome? Casa de oração para todos os povos? Tem, né? Algumas igrejas por aí assim. Mas a partir de amanhã, você vai aí nessas lojas de adesivo, vai pedir para fazer uma plaquinha para você carregar no pescoço, com exatamente essa declaração: casa de oração para todos os povos. Por quê? Porque você é igreja. Né? Você é igreja. Então, casa de oração para todos os povos. Agora, peraí, nós estamos vendo algo que o Senhor fez. O Senhor diz de um lugar da sua habitação, um lugar onde ele ouviria, ele teria relacionamento, um lugar onde haveria alegria. E isso seria a casa do Senhor. Agora, no nosso dia a dia, a casa é lugar de produção e de se dispor. Por exemplo, casei e agora eu tenho uma casa, né? Então, logo vai haver uma produção. Então, filhos, né? O pastor Gabriel, ele tem se empenhado na produção. E nós, como avós, temos nos alegrado, né, na produção da casa. Se você vai, aqui, vizinho nosso, nós temos uma padaria. É casa do quê? Casa de pão. Então tem produção, e coloca à disposição o que foi produzido. Pão, né? Se você, por exemplo, vai numa casa de hortifruti granjeiros, mais conhecido como direto do campo, né? O que você vai encontrar ali? Hortaliças, frutas, legumes, verduras e tantas outras coisas. Por quê? Porque a casa é um lugar de produção. Por exemplo, a escola é uma casa de ensino, não é? Você vai à escola e você tem ali uma produção de ensino, e aí você se forma. Uma universidade, você se forma. A casa é lugar de produção e de dispor os frutos produzidos. Então, queridos, a casa de oração é lugar do quê? Da produção do quê? E da disposição do quê? Aleluia! Agora, hoje, queridos, porque você está pensando ainda que isso só é para aquela casa que foi feita em Jerusalém. Mas hoje, rapidamente nós vamos passar,
Cristo, ele concluiu a casa. Porém, olha como ele concluiu a casa. Ele pagou um preço. Ele liberou o acesso. Ele constituiu uma nova natureza. E ele selou com uma nova aliança. Quem é essa casa? Aqui tem uma. É por isso que amanhã eu vou nessa loja de adesivo e já vou botar aqui casa de oração para todos os povos, carregar pela rua. 1 Coríntios capítulo 6, o versículo 19, a palavra de Deus diz: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos. Aqui o apóstolo Paulo está deixando muito claro que Jesus concluiu a casa. Ele entregou a casa de oração, a casa da presença, da manifestação, aonde os ouvidos e os olhos estariam atentos. A casa que ele escolheu, e ele, nós não vamos entrar nisso agora, santificou. Ele santificou. Então, quando ele olha para nós, ele olha da perspectiva de santificação, da marca de Cristo Jesus, que a casa foi concluída, que o preço foi pago, que somos nós. E olha só que coisa linda. Ele ouve a nossa oração. Esse atributo não mudou, não era uma casa específica construída por mãos humanas, não, esse atributo continua. Se você for ver 1 João capítulo 5, você vai ver ali falando que a confiança que temos nele, porque ele nos ouve a oração. 1 João 5,14. O versículo 15 também de 1 João 5, sabemos que ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos. Então, esse atributo de Deus não mudou, ele ouve, e ele está atento, ele está atento. Agora, uma coisa linda e maravilhosa, é que ele nos escolheu, isso é que coisa, é para a gente cantar mesmo, só para te adorar, Senhor, porque ele nos escolheu, ele te escolheu, ele olhou para você do jeito que você estava, e ele te escolheu, e ele, olha que coisa linda, maravilhosa, pensa assim, pensa um pau torto, um pau bem torto, né? E aí, quando esse pau torto encontra um marceneiro, ele é alinhado, ele é cortado e tal, e pode se tornar até alguma coisa bonita, não é verdade? Agora imagina a gente, que era pior do que um pau torto. Encontramos o Filho de Deus, uma das habilidades que ele sabe fazer com um dedo mínimo, é carpintaria. E ele está tirando arestas, aprumando, alinhando. Ele está nos levando à perfeição. Porém, ele não deixou de ouvir o nosso clamor, de ver o nosso coração. Ele não deixou. Aí, um ponto interessante que nós temos que pensar é que nós deixamos de buscá-lo, de falar, de nos separar a ele, de ouvir a sua palavra e permitir ao Espírito Santo de Deus transformar a nossa mente e o nosso coração. Eu estou falando de valores, eu estou falando de caráter, eu estou falando de comportamentos, de andar de vida. Nós não estamos fazendo isso. E aí,
o que acontece com a produção de oração que sai dessa casa? A produção de oração que sai dessa casa, ela sai pelo prisma somente de necessidade e do meu eu. Então, muitas vezes nós não conseguimos olhar, ter uma visão, ter um discernimento, por causa do nosso coração. Por causa do nosso coração. Por causa do nosso viver. Por causa de como vemos e olhamos e nos dedicamos à presença do Senhor. Agora, o Senhor diz que nós somos casa de oração. O Senhor diz sobre alegria. Ele vai trazer para a sua casa de oração onde há alegria. Então, o que acaba acontecendo aí é que há um falso entendimento. Um falso entendimento. Olha só o que diz a palavra do Senhor em Marcos 11, 17. Jesus estava falando, e Jesus diz assim: também os ensinava e dizia: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Vós, porém, a tendes transformado em covil de salteadores. Opa! O que é covil de salteadores, querido? Covil de salteadores é o refúgio de ladrões. O covil é um refúgio, é um esconderijo, tá certo? O que acontecia era um lugar de se esconder. Os ladrões, após terem cometido algum delito, alguma situação, eles se refugiavam em cavernas. Eu não sei quantos de vocês já foram para Israel. Esse ano de 2021, né? 2021 é isso aí. Não vai ser, acho que em 2020, vai ser em 2021, começo de 2021, nós vamos fazer com a igreja uma viagem para Israel, tá? Então, você vai ver, nós já tivemos a oportunidade de estar lá. Mas Israel, a geografia, né, o relevo, melhor dizendo, de Israel, é forrado de montanhas e é repleto de cavernas. Muitas cavernas. Muitas cavernas. Então, os ladrões, o que eles faziam? Após terem cometido algum delito, eles saíam, fugiam da cidade e se escondiam nas cavernas. Porque ali eles estariam seguros. Eram muitas cavernas, eram cavernas bem escondidas, então ninguém os acharia e eles não teriam que sofrer consequências. E isso é covil de salteador. Isso que é covil de salteador. Agora, olha só o que diz João capítulo 10, o verso 10. Você conhece esse texto. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. O ladrão. O salteador. Porque covil de salteadores nada mais que um refúgio de ladrão. O ladrão, ele vem para matar, roubar e destruir. Agora, deixa eu te dizer uma coisa sobre uma prática muitos do povo judeu, principalmente na antiguidade, ainda nos dias de hoje, é que os israelitas, eles se sentiam protegidos no templo. Eles andavam de forma religiosa, eles observavam uma letra sem abertura ao Espírito Santo, e aí eles iam para os templos se refugiar porque se sentiam seguros. Ah, como eu sou um adorador! Ah, como eu leio a Bíblia! Ah, eu conheço o Pentateuco! Olha só! Se você pegar o Novo Testamento e você ver algumas discussões de Jesus, discussões não, né? Mas alguns embates que aconteceram com fariseus, com homens que eram sumos sacerdotes,
Então, havia toda uma aplicação à palavra, mas não havia uma abertura à revelação, que era Cristo Jesus. Então, o que acabou acontecendo com a casa de oração? Se tornou um covil de salteadores, porque os homens se sentiam ali refugiados. Eu sou um santo, eu leio, eu venho no culto todo domingo, eu venho na sinagoga, eu leio a Bíblia, eu sei o Pentateuco. Dá para entender, queridos? Agora, olha só. Vamos ver um aspecto que a gente tem que rever na nossa vida. O covil de salteadores era um refúgio, era um lugar de segurança, né, que se sentiam seguros. O refúgio e segurança que nós passamos aos outros é do tipo: olha, eu estou na casa, eu sirvo ao Senhor, eu oro, eu leio, eu vou nos grupos pequenos, eu vou nos cultos, mas o meu viver tem sido muito acanhado em expressar o caráter de Cristo, em generosidade, em amor, em considerar o meu irmão maior do que a mim mesmo. A Bíblia diz para nós honrarmos aos nossos irmãos como se eles fossem superiores a nós. Se você pegar esses 3 pontos, você vai ver que toda encrenca de relacionamento no corpo de Cristo, ela acontece aqui, por falta de observação e de o viver, o produzir aquilo que nós somos casa. O produzir oração. Então, esse é um aspecto que nós temos que refletir sobre a nossa vida. Qual é o lugar de segurança? É na minha religiosidade? Ou então, esse aspecto de refúgio e segurança que nós pensamos de nós mesmos, que nós pensamos que estamos vivendo. Porque, olha só, lugar de segurança, de refúgio, você pode ser um comprador ou um gerador. Vou explicar. Você tem uma casa de oração, certo? Você pode chegar e desenvolver um viver nesta casa de oração sendo um comprador. Jesus, eu preciso da bênção. Jesus, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Jesus, eu quero isso. Jesus, eu tenho isso. Jesus, aquilo outro. Jesus. É um comprador. Um comprador. Que o relacionamento com Deus está só nesse nível. Dá para entender? Porque a Bíblia fala sobre fazermos petições. Mas a Bíblia fala também sobre andarmos num nível, fazendo petições, mas dando ações de graças. E isso está envolvido aí um entendimento e uma revelação acerca de Cristo Jesus. Mas, às vezes, você é só um comprador. Senhor, dá-me. Então você pode ser um comprador. Ou então, você pode ser um gerador. Um gerador. Um gerador é aquele que tem intimidade com a máquina. É aquele que gera energia, que vai buscar intimidade com o Pai, que vai falar com o Pai e falar: Senhor, faz de mim o teu cálice, faz de mim vinho novo, o que quiseres fazer de mim, faz de mim. O meu irmão está precisando, Senhor, faz de mim, eu vou lá. Senhor, eu estou num aperto financeiro, mas eu posso ser generoso, faz de mim. Dá para entender, queridos? Você consegue entender o que é ser um comprador e o que é ser um gerador? Sabe, queridos, isso se relaciona com toda a nossa rotina de práticas. Isso se relaciona com a questão de nosso entendimento. E isso se relaciona com a nossa disposição de coração. Nós precisamos rever isso. Por quê? Porque nós somos casa de oração. Se você é um comprador, a oração que vai sair daí, a produção de oração que vai sair daí,
vai ser de um tipo. Se você é gerador, vai ser de uma outra maneira, de uma outra forma. E uma coisa linda é que nós vemos Jesus ensinando muito sobre isso. Jesus ensinando muito. Não precisa abrir Marcos capítulo 1, versículo 35, você pode anotar. Mas diz assim: tendo-se levantado de madrugada, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Quem? Jesus. Jesus. Olha só, tem alguns aspectos interessantes. De madrugada e lugar deserto são aspectos que estão dizendo acerca de um relacionamento. Por quê? Porque diz respeito a se ter uma conexão específica e pessoal. Porque de madrugada todo mundo está dormindo. E no deserto não tem ninguém. Que coisa legal, né? Olha só o que Jesus fazia. Ele tinha conexões específicas com o Pai. Sabe que eu encontrei algumas pessoas, conversando com algumas pessoas, e eu estava falando sobre oração, e essas pessoas dizem assim: mas pastor, eu oro o tempo todo, eu estou na rua, meus pensamentos ali, tudo está sendo elevado a Deus. Quase falei para ele: me engana que eu gosto. Sabe, a gente às vezes pode se iludir por um entendimento assim. Eu me iludi muitas vezes por um entendimento assim. Eu estou aqui na rua e tal. A gente pode, logicamente, fazer orações silenciosas, e a gente pode estar apresentando os nossos pensamentos ao Senhor, sim. Mas Deus está falando de relacionamento, não está falando com compradores, está falando com geradores. Então, é um tempo específico para uma relação pessoal. É onde eu vou ouvir, é onde eu vou me banhar. Jesus ensinando isso. Quer ver um outro texto interessante que Jesus ensina? Lucas capítulo 5, versículo 16. O final do texto diz assim: ele, porém, Jesus, se retirava para lugares solitários e orava. E orava. Mais uma vez, lugares solitários. Mais uma vez orava, mais uma vez reforçando conexão específica e pessoal. Amados, o que Deus espera de nós, esse relacionamento. Não é um relacionamento para entrar no meio do povo falando. Olha só, nós estamos numa reunião de domingo, certo? Então você chega para um: irmão, tudo bem? Como é que vai? Legal? Você está se relacionando? Tá. Mas quando você pega uma pessoa e fala: irmão, olha, como é que você está? E você está precisando do quê? Olha, eu estou com uma necessidade. O que é isso? É relacionamento. Dá para entender, queridos, o que Deus está esperando da sua casa? Oração. Relacionamento. Agora a gente pensa em orar, é um negócio que vai dar. Pastor, eu tenho que orar de olho aberto, porque se eu fechar o olho eu durmo. Olha, eu acho que você tem que rever algumas coisas aí. Mas o Senhor, Ele quer relacionamento. Qual foi a última vez que você teve um tempo assim, solitário, em lugar solitário, deserto, bem específico com Deus, e você viu Deus falando com você? Foi hoje de manhã? Não. Quando foi? Qual foi o último tempo? Se a gente parar para pensar e analisar, a gente vai ver que faz um tempinho. E a gente vai pensar assim: isso é para ocasiões especiais. Eu pergunto para você, né, aí me desculpem os solteiros, quando você casar você vai entender isso. Mas eu pergunto para você, homem e mulher, você se relaciona com a sua esposa só em ocasiões especiais? Ou você se relaciona todos os dias? Todos os dias. E durante o dia tem momentos que tem umas conversas específicas, né? E bem pessoal, não é? Mas é relacionamento, querido. É relacionamento. É relacionamento. Olha, um outro ponto que Jesus mostra acerca de relacionamento.
Lucas capítulo 22, o versículo 44, Jesus estava para ser crucificado, ele estava no Getsemane orando, e seus discípulos dormindo, e diz o texto assim: e estando em agonia, orava intensamente. Uau! Quer dizer que pode ter agonia? Quer dizer que na agonia eu posso orar? Quer dizer que na agonia eu preciso ser intenso? Sim, sim. A gente precisa trabalhar esse aspecto, sabe por quê, queridos? Porque às vezes na agonia, a gente fala com um pastor, fala com um líder. Não que não tem que falar, pode falar, lógico, não estou indo contra isso. Mas eu estou dizendo assim, qual é o nosso nível de relacionamento com Deus? Com Deus. Quem acalma o meu coração na agonia? Quem traz paz ao meu coração no tormento? Quem me traz consolo na aflição? E quem, sobretudo, orienta os meus passos, dirige os meus passos diante de momentos indefinidos, ou momentos de confusão? Relacionamento. Relacionamento. Nós temos alguns exemplos, e nós já vamos orar, tá, queridos? Estou terminando já. Nós temos alguns exemplos da própria igreja e de Paulo. Atos capítulo 2, o versículo 42, ali a palavra de Deus relata que aqueles que iam se convertendo, eles perseveravam nas orações. Eles perseveravam nas orações. Nesse mesmo texto, você vai encontrar que eles iam de casa em casa, eles partiam da mesa, mas das orações. Olha que coisa legal, que coisa interessante. Se você for ver Atos capítulo 4, versículo 31, é lindo esse texto, porque acho que Pedro havia ido para o Sinédrio, as autoridades chamaram, que Pedro pregou lá, 3.000 se converteram, então foi chamado para o Sinédrio. E o que a igreja fez? A igreja estava em oração, reunida numa casa. Aí, como o Sinédrio, o Espírito do Senhor dando sabedoria a Pedro, o Sinédrio não conseguiu nada, liberaram Pedro. Pedro saiu, foi procurar a casa onde os irmãos estavam. Chegou na casa onde os irmãos estavam, contou das ameaças e das aflições. O que o povo fez? Já fechou um círculo de oração ali. Agora, espera um pouquinho só. É bom a gente ver isso aqui. É bom a gente ver isso aqui. Por quê? Porque se você for lá em Atos capítulo 4, você vai ver que os irmãos fecham uma oração, mas dizem assim: Senhor, olha, coitado do Pedro, foi perseguido, foi injuriado, foi desprezado. Mas você não vê esta entonação ou esse direcionar de oração. Mas você vê assim: Senhor, mesmo diante das ameaças, concede intrepidez para que se pregue a palavra. Que coisa louca! Não, isso aí é o nosso Deus. Amém. Aquele que a gente fez a introdução, poderoso. Amém. Que nos comprou. Que coisa tremenda! E olha só, Tiago 5,16, a palavra de Deus traz que a oração do justo tem eficácia. Tem eficácia. Quer dizer, pastor, que se a minha oração não está sendo respondida é porque eu não estou orando, ou eu não estou sendo eficaz, o que é? Querido, essa é uma resposta que só você pode dar. Eu não vou dar. Por que Deus não está ouvindo a minha oração? Pergunta para Ele. Por que vem perguntar para mim, né? Paulo, com as suas igrejas, as igrejas que ele gerou, a instrução de Paulo o tempo todo em Tessalônica: orai sem cessar. Em Efésios, Paulo diz: com toda oração e súplica, orando sempre em todo tempo no Espírito.
Para isso, vigiando com perseverança e súplica por todos os santos. Pastor, eu não sei o que orar. Você pode começar a pegar o nome de cada um aqui, ó. Chegar em casa e começar a orar pela vida desses amados irmãos. Judas, capítulo 1, o verso 20. Olha só, a palavra do Senhor nos chama, edificando-nos na fé, orando. Edificando-nos na fé, orando. Relacionamento, queridos, relacionamento. Vou fazer uma última. Opa, minha esposa está fazendo sinais. Algo está querendo sair aqui. Vou fazer uma última aplicação e nós queremos orar. Porque nós temos que praticar, né? Ficar falando sobre oração sem prática não adianta. Mas olha só que coisa interessante. Quando os meus olhos foram abertos para a minha amada, eu fiquei assim, completamente envolvido pelo perfume desta pessoa. E eu tive sérios problemas, gente. Sérios problemas. Não dormia, não comia, vivia largado pelos cantos. Mas uma coisa, sabe o que aconteceu? Olha só que coisa interessante. Eu orava ao Senhor, acho que eu já testemunhei aqui, num determinado momento da minha vida, eu falo, Senhor, eu quero conhecer o teu amor através de uma esposa, de uma mulher, quero amar uma mulher, né? E aí, Deus me apresenta, no momento seguinte, conheço a Velma, filha de pastor, né? E eu tinha, assim, uma aversão a pastor. E quando chegou com essa conversa, filho de pastor, eu falei, isso aqui não, né? Sai. E tratei com indiferença, mas Deus, né? Relacionamento, sentando com Deus, o amor àquela mulher. E aí Deus fala, você tem que olhar do lado. Bem, eu me apaixonei muito por ela, pelo jeito dela, pelo que ela era em Deus. Foi algo tremendo. Mas aí, eu falo brincando, mas é verdade, havia uma fila de espera por ela. Eu fui o último a chegar. Então, para olhar a ela, eu tinha que puxar a cabeça, porque a fila era grande. E eu era o mais que não daria certo ali, mas, né, cheguei por último, de uma série de coisas, então não daria certo. Mas aí, o que eu fiz? Isso eu provoquei. Estar o tempo todo perto dela. O tempo todo. Eu dava um jeito. Então, o pessoal ia na piscina, ia dar um jeito de ir na piscina. Antigamente a piscina só tinha em clube, né? Então a gente ia em clube. Lá em Londrina a gente frequentava a piscina da universidade, então a gente se encontrava lá. Vai ter uma reunião de oração lá não sei aonde, na casa do irmão Quincas. Lá ia eu, porque eu sabia que ela ia. Então, vamos lá, não está perto. E muitas coisas assim, vamos no cinema, vamos não sei aonde, sempre. Aí, queridos, minha sogra manjou e aproveitou. Você pode me levar não sei aonde? Opa, então eu vou, porque ela vai estar junto, vamos lá. Você pode comprar isso, vamos lá. Eu fiz isso, gente, eu fiz. Vocês estão rindo, mas eu fiz. Foi triste. Mas sabe, queridos, a gente foi, lógico, se conhecendo, mas em todo o meu esforço natural para tentar promover algo, nada aconteceu. Eu ia falar com ela, ela falou, não tem condição. Com você não dá.
E ela falou assim: abraça o travesseiro e vai dormir. Não, tinha uma amiga, e essa amiga ela estava tentando intermediar. E ela só vinha com resposta para mim assim: ih, pô, não deu. Não dá. Eita. Mas sabe uma coisa interessante que aconteceu, queridos? E que aqui eu quero chamar a atenção, a questão de relacionamento com Deus. Porque enquanto eu estava vivendo e vendo como alguma coisa, eu não sei como é que eu posso usar o adjetivo, mas como se fosse uma coisa matemática. Se eu fizer 2 com mais 2 vai dar 4. Então, se eu andar perto, ela vai olhar. Se eu falar assim, ela vai olhar. Se eu fizer assim, ela vai gostar. Se eu descobrir do que ela gosta e der para ela, ela vai gostar. Não estou dizendo que não deve fazer isso, tá? Mas eu fui muito forte nisso. Ao mesmo tempo, eu tinha o meu relacionamento com Deus. E aí Deus falando, tocando o coração. Por quê? Porque eu via os interessados se aproximando. Tinha um interessado. Na época, era lançamento a moto CB400. Aquilo ali era uma festa. E o cara tinha. Eu male tinha uma Garelli. Que Tô brincando. Mas o cara toda hora chegava, saía, levava. E ela não está gostando, Hoje eu apanho. A verdade é dura. Não. Mas eu estou falando o que acontecia comigo, queridos. A gente vê a pessoa a qual a gente está apaixonada sendo assediada. E você vendo a pessoa correspondendo de uma forma bem... Porque ela é muito simpática. Então ela corresponde com todos. Então, aquilo me tirou. E aí, Deus veio tratando. Deus veio falando. Você quer conhecer o amor. Então, onde que você quer fundamentar o amor? É em mim? É nas suas habilidades? Olha que nem bonitinho você não é. Mas, alguma coisinha você sabe fazer, de repente. Sabe, Deus começou a tratar. Agora, uma coisa interessante é que, como Deus começou a tratar o meu caráter, a minha maneira de ver, a minha mentalidade, a minha maneira de entender, sabe, foi havendo um descansar. Não diminuiu o amor, mas foi havendo um descansar. E foi havendo um aproximar, mas aí de relacionar. Se dava certo de estar junto, estava. Se não dava, não estava. Mas a gente sempre estava junto, porque algo também já estava acontecendo no coração dela. O que eu quero dizer, querido? O que eu quero dizer é que nós podemos travar e dizer como compradores, falar que nós temos relacionamento com Deus, mas nós somos compradores. Nós projetamos, eu tenho que orar assim, eu tenho que falar assim, eu tenho que fazer isso, eu tenho que pedir aquilo. Então a gente traça 2 mais 2 é 4 para ter um relacionamento com Deus. E não é isso. Mas quando a gente começou a se aproximar, e quando eu não tive mais receio e vergonha de dizer de quem eu era, o que eu fiz, as minhas fraquezas, as minhas fragilidades, eu tinha algumas coisas. Porque, sabe, isso é relacionamento. Isso é relacionamento. E ao mesmo tempo que isso estava acontecendo com o Pai. O Pai estava tratando. Não era eu ficar pedindo, era falar: Senhor, está doendo. Eu não estou entendendo. Mas não vou abrir mão, eu não quero sair da Tua presença. Eu não quero sair do propósito que eu fui gerado para o louvor da Tua glória. Eu não quero sair do propósito que eu fui gerado em Ti para viver uma vida abundante. Entende, queridos? Você sabe, nós somos casa de oração. E casa de oração também é um sinônimo de casa de relacionamento. Relacionamento com Deus. Você sabe que a gente fala: você conhece a Deus?
E muitas vezes você fala, eu conheço a Deus. E aí, se a gente vai conversar com você, você conhece até muitos textos da palavra de Deus, muitas colocações da palavra de Deus, muitos versículos até decorados você tem. Mas isso não é conhecer a Deus. Isso não é conhecer a Deus. Conhecer a Deus é aquela intimidade. É você, quando você sabe que quando Deus arrastou o pé para levantar do trono, Deus está querendo alguma coisa. Por quê? Porque você conhece a Deus. Quando Deus deu um suspiro mais forte, você sabe que Deus está querendo trazer alguma coisa. Por quê? Porque você conhece a Deus. Mas não é que conhece a Deus simplesmente de ler assim de uma forma. Não, mas você conhece de andar junto. Andar junto. Uma coisa linda, queridos, é conhecer a Deus na agonia. Na agonia. Você conhece os atributos de Deus, como Deus é bom, ama, fiel, ampara. Uma coisa boa é você conhecer a Deus no amar uma pessoa e se casar com ela. Como é bom! Uma coisa boa é você conhecer a Deus quando você está diante de desafios e você muitas vezes não sabe nem como fazer. E aí o Espírito Santo de Deus te inspira numa estratégia. E você faz, e você vê a coisa sendo montada. Agora, o que é isso? Isso é casa de oração. Isso é casa de relacionamento. Nós somos uma igreja, uma casa, que é casa de oração, queridos. Nós não vamos negociar essa liberdade que Cristo conquistou, esse acesso que Cristo nos deu. Nós não vamos negociar. Não vamos. E quando eu estou dizendo nós, eu estou dizendo da minha pessoa e da pessoa da minha esposa. Porque quem tem que dizer a seu respeito é você, não sou eu. Nós somos igreja do Senhor Jesus, casa de oração para todos os povos. Vou arrumar uma plaquinha para pôr no peito. Mas nós temos sido chamados para esse relacionamento. Dessa forma, a perspectiva do final ser melhor do que o começo, que Eclesiastes traz. E a expectativa, a perspectiva não de que, ufa, acabou, mas, uau, nós atingimos, chegamos, alcançamos. Gente, é tremendo. É tremendo, porque você está sendo gerado um relacionamento. Você está começando um relacionamento mais íntimo. Aquece o teu coração. Separa agora, este tempo, nós vamos ter março orando, mas separa esse tempo de agora até março, fevereiro. Aquece o teu coração com Deus. Aquece o teu coração com Deus. Aquece a tua intimidade, o teu relacionamento. Faz um desafio com Deus. Deus, eu quero ouvir a tua voz. Deus, fala claramente comigo. Porque em Deus não há confusão. Não há confusão. Sabe, amados, por que isso tudo? Porque o Senhor está esperando em nós aquela intercessão que foi feita, Senhor, diante das ameaças, mas com todas elas, Senhor, dá-nos intrepidez para pregar a palavra, para anunciar de Jesus, porque essa cidade precisa. Vidas, os meus vizinhos, os meus parentes, tantos. Fiquem em pé comigo agora. Eu quero fazer o seguinte. Nós somos casa de oração, certo? Na casa de oração tem petição? Tem. Agora me fugiu o endereço certinho. Mas a palavra de Deus diz, para a gente apresentar as nossas súplicas com ações de graça. Então, oi?
As cartas de Paulo. Eu não me lembro agora. Nós vamos fazer o seguinte. Eu sei que você talvez esteja aqui e tenha alguma necessidade, alguma situação. Eu queria pedir aquelas pessoas que têm um problema de saúde física ou saúde emocional e que você está precisando, não o que você está precisando, mas que a tua esperança é só o Senhor. O mover, o tocar, o agir, o curar, o restaurar do Senhor. Eu vou pedir, levanta as tuas mãos.